Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! O que nós vamos falar hoje? Nossa segunda aula sobre o tema soluções, tá bom? Nós vamos seguir utilizando matemática, beleza? Começamos com o cálculo estequiométrico, vamos seguir utilizando matemática aqui, então a gente vai seguir fazendo continhas. E hoje a gente também vai trabalhar algumas proporções. Então eu começo perguntando para vocês aqui, se alguém já ouviu falar nisso, o que significa ppm? Alguém já ouviu? Alguém já viu em algum exame ou conta de água essa sigla? ppm, ppb, já? No nosso dia a dia vai ser mais comum vocês verem numa conta de água ou talvez num hemograma, por exemplo, análise de sangue, vocês podem ver isso aí, tá? No caso, ppm é parte por milhão, ppb parte por bilhão. Estou dando uma adiantada aqui, mas é algo, uma parte em 1 milhão, uma parte em 1 bilhão, ou seja, algo que está em pequena quantidade. Então, é utilizado para medir coisas em pequenas quantidades, beleza? Então, a gente vai seguir falando de soluções, seguindo a gente falou de concentração na aula passada. Hoje a gente ainda está falando um pouco aí de concentração, mas tipos diferentes de se medir isso, ok? São novos jeitos, mais 4 jeitos novos, que é o título em massa, título em volume, o ppm e o ppb, tá bom? Nós vamos começar aqui, galera, pelo título. Gente, título, pelo nome assim, não é muito intuitivo, mas nada mais, nada menos é do que a porcentagem. A porcentagem que eu tenho de alguma coisa. Por exemplo, o álcool 70%. Quanto de álcool ele tem? Hã? 20%. 70%. Então, o álcool 70%, ele tem... O nome dele é esse porque ele tem 70% de álcool, ok? Nós trabalhamos ali no laboratório com álcool 99,9% também, porque ele tem 99,9% de álcool, ok? Então, essas medidas são medidas em título. E nós podemos dar a porcentagem em massa ou a porcentagem em volume. O exemplo do álcool é em volume. Dá para fazer em massa também, beleza? Basicamente, como que a gente resolve uma continha de título? Nós vamos pegar aqui, por exemplo, o título em massa, colocar a massa do soluto, preferencialmente em gramas, dividido pela massa da solução em gramas e multiplica por 100 para obter a porcentagem, ok? Exemplo disso, nossa velha solução de água com sal. Se eu pegar 20 gramas de cloreto de sódio e colocar em 180 gramas de água, qual que é o meu título em massa do sal, do meu soluto? Então, o meu soluto ele pesa 20 gramas, ok? Meu soluto vai pesar 20 gramas. Agora, quanto que pesa a minha solução? Qual que é a massa da minha solução? Lembrem que 180, a água aqui, galera, ela é o meu solvente. Solução, lembrem que solução é o que, galera? Solução é o conjunto soluto mais solvente. Então, a minha solução, ela pesa 20 mais 180, ela vai pesar 200 gramas. Então, resolvendo aqui, ó, 20 dividido por 200 vezes 100, eu chego a 10%. Então, eu digo que essa solução de água com sal, ela tem 10% de título em massa para cloreto de sódio. Ou seja, 10% da massa daquela solução é sal, é cloreto de sódio. Deu para pegar o raciocínio, gente? Deu para pegar? Porcentagem em massa. Foi? Tranquilo, pessoal? Deu para pegar a ideia mesmo? Mesma coisa para o título em volume. Só que agora, no vez de trabalhar com massa, com grama, nós vamos trabalhar com volume. É o exemplo do álcool que eu dei, beleza?
Então a gente vai colocar, nós vamos colocar aqui o volume do soluto, ok? Em ml. Percebam que o soluto, ele é aquilo que está em menor quantidade, ele pode ser líquido também, dividido pelo volume da solução, vezes 100, para termos a porcentagem. Exemplozinho, 50 ml de etanol, que aqui nesse caso vai ser o meu soluto, tá bom? Em 200 ml de água, que é o meu solvente. Qual que é o volume da minha solução? 50 mais 200, que vai dar 250 ml. E o volume do meu soluto é 50 ml de etanol. 50 dividido por 250, 0,2 vezes 100, 20%. Ok? Então eu digo que essa solução de etanol é um álcool de quantos por cento? 20%, ok? Então eu tenho 20% daquela solução é etanol. Ok? Deu para pegar, gente? Deu para pegar? Foi, galera? Professor, é isso? É isso. No vez de a gente dar a concentração igual a gente estava dando em grama por litro, agora a gente vai falar de porcentagem. Quantos por cento que eu tenho de alguma coisa? A gente pode falar isso da sala de aula. Hoje, tá todo mundo aqui na sala hoje? Tem quantas pessoas? Tem uns 15, 10% da sala. Então, é uma parte do todo. Uma parte do volume é 20%, uma parte da massa aqui, 10%. Uma parte do todo. Beleza, gente? Tranquilo? Aí, galera, nós vamos para concentração em ppm e ppb. ppm, pessoal, é parte por milhão, é quanto a cada milhão. ppb é parte por bilhão, quanto a cada bilhão. Um jeito da gente se guiar para resolver isso aí, da gente ter um norte, é botar dessa forma. ppm, eu vou pegar a massa do soluto em miligrama e a massa da solução em quilograma. ppb, eu pego a massa do soluto em micrograma e a massa da solução em quilograma. Professor, por quê? Galera, milhão tem quantos zeros? 6. Bilhão tem quantos zeros? 9 zeros, ok? Então, se eu pegar aqui, galera, a distância de miligrama para quilograma é de quantos zeros? Ó, 3 zeros, 6 zeros. Então, de quilograma para miligrama, eu tenho uma distância de 6 zeros. Eu tenho uma distância de milhão. De quilograma para micrograma, olhem aqui, ó, a distância de 9 zeros. Uma distância de bilhão. Deu para entender a continha, galera? Ok? Exemplo aqui da gente como usar isso, como aparece. Por exemplo, contaminação de mercúrio em água, tá? Análise de água, igual eu citei no início ali. Dá para imaginar, dá para medir com esse tipo de informação. É comum vir em ppm ou ppb, beleza? Dependendo daquele metal tóxico que está sendo analisado. Porque pequenas quantidades de mercúrio já causam um dano, já são preocupantes. Então a gente monitora mesmo pequenas quantidades, mesmo uma parte em bilhão, ok? Então, por exemplo, para a gente fazer essa continha, foi feita uma análise, descobriu-se que tem 0,005 miligramas de Hg, que é mercúrio, em 5 quilos de água. Isso em partes por bilhão dá quanto? É esse tipo de pergunta que pode chegar para você. Dá uma massa, me fala, me dá a informação em ppb ou ppm, ok? Então a gente tem que usar essa conversão de medida, por isso que eu já deixei ela aqui para vocês. Por exemplo, 1 miligrama vale em quantos microgramas? Se eu quiser sair de miligrama para micrograma, o que eu tenho que fazer? Multiplico por 1000, ok? Então 1 miligrama, 1000 microgramas, 0,005 miligramas, 5 microgramas, ok? Ah, então achei 5 microgramas. O que eu faço com isso agora? Jogo aqui na minha formulazinha. ppb, então, que eu quero achar,
dissoluto, que é meu Hg, soluto, eu sei que eu tenho 5 microgramas. 5 microgramas de soluto e solvente, gente. Solução. Solução eu tenho? Professor, mas você falou que isso aqui é o solvente e que solução é a massa do soluto mais solvente, não é? Só que, galera, 5 quilos, se eu colocar 5 microgramas de massa dentro de 5 quilos, eu vou perceber essas 5 microgramas? Não. 5 microgramas é tão pequeno perto de 5 quilos que é irrelevante. Então eu posso dar um valor aproximado aqui, ó, de 5 quilos mesmo. Quando a gente trabalha com ppb e ppm, dá para fazer esse tipo de jogada, porque a massa do soluto ela é bem desprezível, ok? Então a gente chega aqui, ó, o volume do solvente é aproximadamente o volume da solução. 5 dividido por 5? 1. E eu posso dizer que eu tenho de mercúrio 1 ppb. Uma parte de mercúrio por bilhão. Deu para pegar, gente? Conceito? Dúvida, pessoal? Não? Simples assim? Galera...